E as telas. Muito bem, sejam todos bem-vindos à nossa jornada bíblica, ao nosso curso Por Dentro da Bíblia. Hoje é a aula de número 9 de um módulo chamado Antiga Aliança e o chamado Período do Silêncio Profético, entre a profecia de Malaquias e a chegada de João Batista. E nós estamos numa jornada, e essa jornada tem gerado em nós aquilo que nós temos a expectativa que gere mesmo. Ou seja, nós estamos preparando toda a nossa igreja e os irmãos que estão conosco para que cumpram bem o sacerdócio de todos os crentes, ou seja, nós devemos atender o chamado de Deus, o chamado apostólico, para nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Nós estamos também treinando lideranças teológica e biblicamente. Nós estamos também e principalmente buscando transformação à semelhança de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo e à luz da palavra de Deus. Sejam então todos bem-vindos. Eu já peço o apoio do Naldo à nossa primeira tela para a gente fazer uma recuperação e uma construção da passagem da aula passada para essa aula. Então vamos lá, vamos entender aqui. Olha só, gente. Nós estamos estudando a revelação de um Deus que se revela, porque sem isso nós não conseguiríamos saber a respeito dele, saber sobre o seu caráter, sobre a sua santidade, sobre o seu poder. Embora a gente pudesse ver através da criação, nós não poderíamos distinguir qual é o caráter de Deus. Então, o chamado de Deus ao primeiro ser humano em que ele faz, de fato, uma promessa que tem implicações eternas, é um homem chamado Abraão. Então, vamos lembrar disso. Abraão é central para tudo que nós estamos vendo aqui, porque é em Abraão que Deus chama um homem pagão, faz-lhe promessas, diz a ele que dele vai surgir um povo que será um povo étnico, que vai receber informações sobre Deus para ser um farol de justiça para o mundo. Mas a promessa vai além disso. Também promete a Abraão uma descendência espiritual, ou seja, assim como Abraão está chamado a crer nesse Deus e abandonar todos os deuses falsos, todos aqueles que creem em Jesus Cristo como unigênito de Deus e coloca a sua vida sob a orientação dele, recebe por fé este perdão que a doutrina cristã chama de justificação, ou seja, aos olhos de Deus se torna justo por causa do sacrifício de Cristo. Então, Abraão é o pai de todos os que creem. E aí a gente vai ver que essa promessa a Abraão já é um pacto de graça. Embora a sua descendência racial, étnica, vai viver sobre uma aliança de obras, que é a antiga aliança, que vai ser baseado na lei que eles vão receber 400 anos depois, lá no Sinai. Então, é muito importante que a gente compreenda o que está acontecendo, como é que Deus se revela. Aí alguém perguntaria, mas e antes de Abraão, nada de importante aconteceu? Claro que aconteceu. Nós vamos ver duas tentativas humanas de tentar ser salvo pelas próprias obras, ou pelo menos tentar aplicar um padrão de justiça que está muito distante da própria lei de Deus, que embora seja revelada lá no Sinai, ela existe desde sempre, especialmente o aspecto moral da lei de Deus, do que é certo, do que é errado, de como viver a vida, de como não viver a vida. A primeira tentativa é em Adão fora do Éden, porque Adão dentro do Éden ele está sobre um pacto de obras. Se ele fizer, ganha imortalidade. Se ele não fizer, ele morre. Morre espiritualmente, morre biologicamente, experimenta todos os tipos de morte. E como nós sabemos, ele falhou, mas não foi só Adão que falhou. A descendência de Adão falhou. A descendência de Adão através de Caim, porque Abel é morto, vai se desenvolvendo e a terra vai se enchendo de violência, de corrupção, até que nós chegamos à geração de Noé. E na geração de Noé, Deus aplica um juízo parcial na história, que é o dilúvio. Então, a primeira civilização humana é destruída, absolutamente destruída.
Em Noé é recomeçado a civilização humana a partir de 8 pessoas. O Noé, a sua esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Mas o que acontece? Embora Deus tenha dado ordem a eles para eles crescerem, se multiplicarem e feito uma promessa de que não destruiria mais o mundo com um dilúvio, as gerações que vêm após Noé, elas se enchem de violência, de orgulho, de toda sorte de malignidades. E essa segunda civilização vai acabar na Torre de Babel. Então, Deus faz um chamado de um pagão agora, de um homem que não conhece o Deus único e verdadeiro, Deus de Israel. E faz a eles promessas, promete que vai ajudá-lo, promete que dará uma descendência a ele, que vai ser um farol para a terra, promete que também nele serão benditas todas as famílias da terra, portanto, aí uma promessa mais ampla, e dá a ele também a promessa de que o seu descendente vai ser o salvador do mundo. Ou seja, aquela promessa feita lá em Gênesis 3, de que o filho, o descendente da mulher, viria para trazer redenção, agora está sendo cumprido na vida, ou na posteridade, ou na descendência de Abraão. Nós não podemos perder esse foco para estudar o que nós estamos estudando mais atualmente, mais recentemente. Então, 400 anos depois, Moisés vem, vocês conhecem toda a história que nós estudamos, e Deus faz uma aliança. A antiga aliança agora está dada através da lei, com um povo, com os descendentes raciais, étnicos de Abraão. E a provisão de Deus para eles, a promessa era dar-lhes uma terra, dar-lhes segurança, dar-lhes prosperidade, e da parte do povo, eles teriam que amar a Deus e obedecê-lo e viver sob sua lei. Eles recebem a terra, eles constroem um templo, eles têm a lei, mas frequentemente quebra a aliança e quebra a lei de Deus. Então, eles perdem a terra de Canaã, a Palestina, eles perdem o templo, local de encontro de adoração a Deus, e eles vão parar no exílio. Então, o que nós vemos no exílio, 6 séculos antes de Cristo, é o cumprimento da infidelidade da nação de Israel na sua aliança com Deus de Israel. Então, é isso que nós vemos. Nós vimos que o templo é destruído, o primeiro templo construído por Davi, e eles agora são levados, a primeira parte é levada para a Síria, a segunda parte para a Babilônia, e depois de 70 anos eles retornam para a Palestina, para reconstruir o templo, para reconstruir as muralhas, para reconstruir a adoração. Então, é isso que está acontecendo. Toda a antiga aliança está tendo agora a sua consequência. Por que eles estão vivendo isso? Porque quebraram a aliança. E aí começa, então, o chamado judaísmo do segundo templo. Ou seja, com características diferentes do judaísmo do primeiro templo. Quando nós falamos judaísmo do primeiro templo, nós estamos falando desde o primeiro templo construído por Salomão, lá por volta do ano 960, até a destruição de Jerusalém e o exílio para a Babilônia. Esse é o judaísmo do primeiro templo. Judaísmo do segundo templo é quando eles constroem o segundo templo, e isso vai até o ano 70 da era cristã, quando, lá pela época, depois de Paulo um pouquinho, esse segundo templo é destruído pelos romanos. Então, nós estamos falando de judaísmo do primeiro templo e judaísmo do segundo templo. Agora, nós estamos focando mais no judaísmo do segundo templo. O que acontece com a nação de Israel, a nação da aliança, quando eles retornam do exílio? O exílio é o juízo de Deus sobre eles. O que acontece? O que acontece quando eles reconstroem o templo a partir da autorização de uma potência estrangeira, os persas, que autorizam os judeus a retornarem para Jerusalém para reconstruir o templo, depois as muralhas. Você conhece essa história com Zorobabel, com Neemias e com Esdras. Como é que é a vida depois? É aí que nós estamos tratando, chegamos nesse momento. Estou fazendo uma recuperação histórica e teológica para que a gente nunca perca a compreensão da história de como Deus está redimindo a humanidade, de como ele chama homens, faz alianças com eles e promete desde Gênesis 3
uma promessa que vai se cumprir cabalmente em Jesus o Cristo, Jesus de Nazaré. Mas essa promessa acontece em Gênesis 3 com o descendente da mulher, acontece em Gênesis 12 a 17 com o chamado de Abraão, acontece com o chamado de um povo para trazer a criança que é Jesus através lá do Sinai, e acontece dando uma terra, dando a lei, dando um templo, e como eles não cumprem aliança, eles são desterrados, eles perdem o local de adoração, vão parar no exílio, mas Deus age com misericórdia, e eles agora estão retornando para a terra. Em que condições eles estão retornando? Por exemplo, é isso que nós vamos estudar, já estamos estudando nas últimas aulas e vamos continuar hoje. Então aqui, olha, só lembrando agora na nossa tela, uma abordagem teológica histórica, vamos fixar algumas datas que são importantes. Primeiro, a construção do templo projetado, planejado por Davi, construído por Salomão, acontece mais ou menos 10 séculos antes de Jesus, por volta do ano 960. Então, é muito importante que a gente compreenda que esse templo vai ser só destruído no ano 586. Portanto, veja aí, ó, 686, 786, 886, quase 400 anos durou esse primeiro templo. Então, como eles falham, eles quebram a aliança, a partir de 722, olha só, muitos anos depois, lá pela época de Isaías, o Reino do Norte é vencido pelos assírios e é levado como cativo uma parte, outra parte misturada, e começa então um julgamento de Deus sobre a quebra da aliança. Mas esse julgamento, ele atinge o seu clímax quando, depois de 120 anos, as duas tribos do sul, que é Judá e Benjamim, também vão para o exílio, Jerusalém é arrasada e o templo destruído. Então, nós temos aí os babilônicos sendo um instrumento da justiça de Deus contra Israel. E eles ficam quanto tempo? Eles ficam cerca de 70 anos. E quando chega, então, o tempo previsto por Deus para isso, um imperador pagão, Ciro, é chamado por Deus e começa a liberar os primeiros judeus para voltarem. Isso é o ano de 538. 538, Zorobabel começa a levar os primeiros judeus de volta. E eles, a preocupação número 1 é construir o templo. A equipe que vai com Zorobabel é um príncipe de Judá. E por que isso é importante? Porque a promessa de Deus é que a redenção virá de Judá. É muito importante. Jesus é o leão da tribo de Judá. Zorobabel é um príncipe, era da elite de Judá, que fora levado a preso ou nasceu no exílio, há dúvida sobre isso, e agora ele está liderando um povo de volta. É Deus cuidando do remanescente de Israel. E aí nós estudamos a importância desse príncipe chamado Zorobabel, a importância desse homem público chamado Neemias, a importância desse sacerdote mestre chamado Esdras, que retoma a adoração em Israel, a importância de dois profetas, Ageu e Zacarias, que encorajam o povo que está com o príncipe Zorobabel a reconstruírem o templo e lembrar das promessas de Deus. Ok? E aí nós chegamos, então, nesse profeta chamado Malaquias. Malaquias é o último dos profetas. Depois dele, vem aquele período, a partir mais ou menos do ano 400 antes de Cristo, portanto, 400 séculos, 400 anos ou 4 séculos antes de Jesus, em que a profecia experimenta um silêncio. Como eu já disse anteriormente, não é que Deus não está agindo ou mesmo falando, mas Deus não está fazendo mais como estava fazendo desde lá, de trás de Oséias, de Isaías, numa sequência de denúncias contra o seu povo que está quebrando a aliança, ok? Então, depois de Malaquias, vai passar aí quase 400 anos, até que surge um outro profeta, esse agora intermediário entre a antiga e a nova aliança, chamado João Batista, e o retorno da profecia em Israel.
ok? E João Batista, então, anuncia a chegada daquele que foi prometido desde Gênesis 3, a semente da mulher, o verdadeiro descendente de Abraão, aquele cuja perfeição está descrito na lei dada a Moisés, aquele que foi falado pelos profetas e aquele que seria o descendente perfeito da dinastia de Davi, Jesus de Nazaré, Jesus o Cristo. Então, aqui uma abordagem panorâmica, teológica, histórica para a gente ir adiante. Vamos adiante. Nós vimos esse primeiro templo e as características desse belíssimo templo, construído quase 10 séculos antes de Jesus, planejado por Davi, construído por Salomão. Vamos adiante. Nós vemos aqui a característica que as pessoas não podiam simplesmente entrar no templo qualquer pessoa. Primeiro, os não-judeus, chamados gentios, não podiam. Não podiam, eles tinham que ficar no chamado pátio, na parte de fora. E depois, quem entrava? Só judeus. Num primeiro momento, só as mulheres ficavam na parte mais externa. Depois, tinha uma elevação e uma pequena mureta e ficava os homens, só os homens judeus. Depois tinha uma outra divisão e ficava só os sacerdotes. Aí chegava no santuário, que era a parte máxima. E o santuário tinha duas divisões. Tinha a parte do santo, chamado lugar santo, onde o sacerdote ministrava o sacrifício, e tinha um outro lugar reservadíssimo, chamado Santo dos Santos, separado por um véu, por uma cortina, onde o sacerdote, o sumo sacerdote, o chefe dos sacerdotes, entrava uma vez apenas por ano, depois de ter se purificado, depois de ter ministrado um sacrifício para ele e a sua família. Agora ele vai ministrar o sacrifício por todo o povo, uma vez por ano, no dia da expiação, no chamado Yom Kippur. Vamos adiante. Aí uma outra perspectiva topográfica, por assim dizer, olha, o pátio dos gentios, veja que, primeiro é um grande quadrado, vamos dizer assim, para se entrar no monte do templo. Então o templo era todo circundado por essa grande muralha, e por assim dizer. Então tinha o pórtico de Salomão, entrou aonde? No pátio dos gentios. Veja que tem uma outra construção interna. Então quem não é judeu fica ali no pátio. Depois as construções vão tendo pequenas elevações que vai definindo quem é que pode ir adiante aí no templo. Num primeiro momento, as mulheres, elas ficam bem na parte de trás aí, depois só os homens, depois só os sacerdotes, depois só o sacerdote que está em ofício, fazendo o sacrifício, e finalmente, uma vez por ano, só o sumo sacerdote. Por que é que Deus manda Davi planejar e depois Salomão constrói um templo assim? Para mostrar a santidade da vida, a santidade de Deus, de como o ser humano está distante moral e espiritualmente de Deus. E que o templo era uma demonstração desse Deus santo, como é que o Deus totalmente santo, ele agora resolve se encontrar com os homens pecadores. Então, é isso que o templo quer dizer. E é importante que a gente compreenda isso, como essas barreiras, elas foram derrubadas depois no descendente de Abraão e descendente de Davi, Jesus, o Cristo. Os autores do Novo Testamento vão dizer que Jesus é o templo. Porque o que é o templo judaico? É o lugar onde as pessoas se encontram com Deus na adoração, entregando os seus sacrifícios. Jesus é tudo isso. Jesus é o sacrifício. Ele é o local onde nós nos encontramos com Deus, é ele que nos une a Deus. A gente precisa ler o Antigo Testamento com esse olhar, é fundamental. Vamos adiante. Então, nós vimos aí, olha, a destruição de Jerusalém no ano 586 pelos babilônicos, só estamos retomando um pouquinho mais. Vamos lá. E aí nós vimos também os desenhos aqui dos templos. À sua esquerda, o templo construído por Salomão, que foi aquele que a gente acabou de estudar,
Quando ele é destruído no ano 586, é construído um segundo templo depois de cerca de quase 70 anos depois é construído. Um pouco menos que isso, termina mais ou menos por volta do ano 515. Mas é um templo muito, muito mais modesto. Tanto é que as pessoas que conheciam a história do primeiro templo, eles choram na inauguração e choram de tristeza, porque eles sabem da glória do primeiro templo e eles estão diante de um templo agora muito humilde, o templo de Zorobabel, né? Agora, esse templo, muitos anos depois, na verdade séculos, ele vai ser praticamente reconstruído por um rei chamado Herodes. E aí sim ele vai ganhar uma suntuosidade enorme. Quando Jesus nasce, ele já nasce com esse templo à sua direita aí, olha, o templo ampliado por Herodes. Nós vamos ver a história deles daqui a pouco nós voltamos a ele. Então é importante que a gente compreenda que houve dois templos, os dois foram destruídos. Primeiro construído por Salomão e destruído pelos babilônicos, durou mais ou menos quase 400 anos, e depois aquele construído por Zorobabel, mas ampliado por Herodes, e que também foi destruído no ano 70 pelos romanos. É muito importante que a gente tenha essa visão histórica também do que está acontecendo. Vamos adiante. E aqui, então, nós chegamos à época deste último profeta icônico chamado Malaquias. Vamos só recuperar aqui o que está acontecendo. Olha só, ano 586, os babilônicos invadem Jerusalém, destroem a cidade, destroem o templo e leva o restante dos judeus, que alguns já tinham ido para o exílio, mas principalmente a elite judaica leva para a Babilônia. Olha só, então acaba aí a história do primeiro templo. E eles vão passar cerca de 70 anos no exílio. Quando está no exílio, Deus, então, continua falando no exílio, como profetas como Ezequiel, por exemplo, que ele vai restaurar a nação. Mas vai restaurar que nação? As 12 tribos? Não. Deus deixa bem claro que vai restaurar um remanescente, ou seja, uma parte. E esse remanescente é claramente a tribo de Judá. E nós vamos ver que quem retorna do exílio não são as 12 tribos, não são nem mesmo as duas tribos do sul, é uma tribo. Ou, na verdade, uma parte dessa tribo, que é a tribo de Judá. E não por acaso o nome depois da região vai se chamar Judéia. Olha só que interessante. Então é bom que a gente tenha isso também em mente. E quando, então, Zorobabel constrói o templo e depois Neemias constrói as muralhas, e o povo volta, então, começa um trabalho de restauração do culto, da adoração com Esdras, aplicação da lei novamente na vida das pessoas. Então, tudo isso está retornando. E aí, enquanto isso está acontecendo, essa construção do templo, Ageu e Zacarias estão profetizando, animando, encorajando. Mas o que vai acontecer, gente? Passados alguns anos, cerca de 50, 60, 70 anos, esse fervor se perde. Os judeus começam de novo a pecar contra o seu Deus. Eles começam de novo. Agora, a grande questão não é mais tanto idolatria, como era no judaísmo do primeiro templo. Porque eles sofreram tanto com o exílio que alguma coisa eles tinham que aprender. Mas eles começaram a desdenhar dos sacrifícios de pureza da lei de Moisés, começaram a escravizar uns aos outros, praticando injustiça social, faziam um culto relaxadamente. Então, os sacerdotes começaram a se corromper, e aí é importante que a gente lembre que há um silêncio da voz profética. Quando há o silêncio da voz profética, a corrupção do sacerdócio começa a acontecer. Eles começam, inclusive, a se casar com mulheres de outras nações que traziam seus deuses idólatras. Olha o problema, de novo, no meio de Israel.
E começaram, inclusive, a se tornar pessoas muito egoístas e materialistas. Eles deixaram de devolver o dízimo, que fazia parte da lei de Moisés, na verdade, até anterior à lei de Moisés. E é por isso que Malaquias vai denunciar tudo isso. Então, vamos lá. Malaquias é a última voz profética do Antigo Testamento, antes do silêncio de Deus. Vamos pensar aí, 400 anos antes de Cristo, recuperando a data. O segundo templo fica pronto no ano 515. 515. Então, Ageu e Zacarias estão profetizando aí. Mas passam aí uns 70 anos, talvez aí entre o ano 450 e o ano 400, esses profetas já partiram, Israel já perdeu de novo o zelo na adoração, já perdeu de novo a perspectiva da santidade, da tríplice santidade de Deus, e eles estão se corrompendo. Então, veja, cerca de 100 anos após o decreto de Ciro, aquele rei persa que venceu os babilônicos e permitiu o retorno, o começo do retorno dos judeus para a Palestina, Judá, passaram 100 anos, e Judá ainda não era uma nação independente. Olha só. Eu tenho a impressão que tem muita gente que acha que depois que Ciro emitiu um decreto para eles voltarem para Jerusalém, as pessoas acham que Israel foi viver como uma nação independente. Não foi. Ela ficou sob o jugo dos persas. E os persas reinaram durante muito tempo como um império mundial, né? E então, eles não eram uma nação independente e também não tinha acontecido a promessa de Deus para eles, de ser governado por um rei justo, um rei da linhagem de Davi, um rei davídico. E por que tudo isso acontece? Bem, Malaquias vai dizer. Olha os pecados denunciados pelo último dos profetas. Corrupção do pastorado, corrupção do sacerdócio, corrupção da liderança. Segunda coisa, casamentos idólatras. Foi contra isso, por exemplo, que Esdras e Neemias se insurgiu. Aliás, na época de Neemias e de Esdras, eles mandaram, e parte do povo obedeceu, divorciarem-se, casamentos contraídos com pessoas idólatras de deuses falsos. E também a injustiça social que começou a graçar em Israel. E Deus não tolera isso. Os ricos judeus começaram a explorar e oprimir os pobres judeus. Esqueceram dos mandamentos da lei de Moisés, esqueceram de praticar a justiça, esqueceram de lutar contra a pobreza, e servir o órfão, o estrangeiro, esqueceram de tudo isso. E pior, se tornaram tão materialistas que nem a 10ª parte da renda, conforme previa a lei, eles deixaram de dar. É por isso que Malaquias vai dizer que Deus está denunciando eles, dizendo, vocês estão me roubando. E o povo fala assim, como assim a gente está roubando? Vocês estão me roubando quando vocês retêm o dízimo. O dízimo é meu, não é de vocês. Veja, o templo está funcionando, ou seja, a religião organizada está acontecendo. Mas a adoração é uma adoração apenas formal, é uma adoração apenas superficial, apenas de boca, não é de coração. E, claro, essa adoração, ou essa falsa adoração, era rejeitada pelo Deus, o único Deus de Israel. Uma das expressões que a gente vai ver aparecer mais vezes, corriqueiramente, na profecia de Malaquias, é o Senhor dos Exércitos. Essa expressão é muito usada para designar um Deus que tem anjos ao seu dispor, ou exército de anjos, ou de seres espirituais, para fazer acontecer o seu desígnio. E como eu disse, é na profecia de Malaquias, especialmente aí no capítulo 3, que há um daqueles textos mais conhecidos, mais repetidos e mais mal interpretados da Bíblia sobre o dízimo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E aí vocês vão ver que é aplicado de forma tão equivocada aos nossos tempos, porque você que é estudante da Bíblia já aprendeu que você não é descendente étnico de Abraão, você não é judeu,
Você não está sobre a antiga aliança. Você não está sobre uma aliança de obras. Então, o dízimo, ele está agora classificado dentro da lei moral. Da lei moral que é eterna, que tem uma outra perspectiva que eu volto depois. Vamos lá adiante. Então, olha só, gente, o ano de Malaquias, mais ou menos o ano 400, o sacerdócio entra em declínio, se corrompendo, os ricos começam a oprimir os pobres, a profecia cessa, Deus não fala mais como falava com o seu povo, começam a surgir nessa época, já que não tinha profecia e os sacerdotes estavam se corrompendo, os primeiros rabinos, os mestres que começavam a ensinar a lei, tendo quem como referência? Esdras, que era aquele que começou a ensinar a lei de novo após o exílio. E por que eles estão fazendo isso agora? Porque eles percebem que Deus está chamando a eles a uma adoração que não seja de boca, mas de coração. Eles vão ganhar a percepção daquele significado que Samuel denunciou. Melhor é obedecer a Deus, obedecer a sua lei, do que ficar fazendo sacrifícios tentando comprar a Deus. Os mestres da lei começam a ensinar nessa direção. Então, os persas que venceram os babilônicos e começaram lá o seu reinado com o grande rei Ciro, depois passou para o rei Dario, né? Aquele que já aparece lá em Daniel e tudo mais, eles lideram o mundo de então por 200 anos. Mas aí começam a declinar o Império Persa e começa a surgir uma nova força militar no mundo e política, que são os gregos. Os gregos. E vai chegar no ano 300 aproximadamente, e os persas vão ser vencidos pelos gregos. Então, é muito importante que a gente lembre os impérios aí, olha. O Império Assírio é o primeiro grande império que aparece aí na profecia. Depois, os assírios são vencidos pelos babilônicos. É os babilônicos que levam, por exemplo, para o exílio a parte sul do reino. Depois, os babilônios são vencidos pelos persas, com a ascensão aí do rei Ciro, que governa o mundo de então, ou principal do mundo de então, por mais de 200 anos. Mas os persas também são vencidos pelos gregos. E quando eles são vencidos pelos gregos, eles são vencidos por um general que entra para a história em vários aspectos. O nome dele é Alexandre e ficou conhecido como Alexandre o Grande. Também é chamado Alexandre Magno. Quem é esse homem? Esse homem é de uma história espetacular. Presta atenção, eu vou contar parte da história dele aqui, que nem está aqui descrito. Mas olha, Alexandre, ele é filho de um rei, o rei Filipe da Macedônia. A Macedônia são as terras que precedem um pouco a Grécia. É o que acontecia antes da Grécia. E é um rei que ele tem... A cabeça dele é vencer as guerras para aumentar o seu espaço geográfico de influência. Só que ele é assassinado. Ele é assassinado e o filho dele é Alexandre. Alexandre vê o pai assassinado quando ele tem ainda o começo da adolescência dele. Então, aos 14 anos de idade, olha só, ele já está liderando partes do exército da Macedônia. É uma espécie de general. 14 anos de idade. Ele é um gênio militar. Alguém comparado a ele, talvez nem do tamanho dele, talvez ele seja o maior de todos, só Gengis Khan e, eventualmente, Napoleão Bonaparte. Talvez os 3 maiores líderes militares da história. Porque com 14 anos, esse menino já era obedecido como um general. A mãe dele é que governou durante 6 anos, ou foi uma espécie de princesa regente, durante os 6 anos seguintes, até que ele fizesse
20 anos de idade. Quando ele fez 20 anos de idade, ele se torna rei. Rei da Mesopotâmia antiga, rei da Grécia. E aí começa a saga das conquistas de Alexandre. Gente, em apenas 13 anos, ele morre aos 33 anos. Alexandre vai conquistar todo o mundo conhecido antigo. Ele vai expandir os seus domínios para o Oriente, ele vai conquistar a região da Índia, ele vai conquistar a região mais sul do Egito, toda a Palestina está sob o seu controle, toda a Mesopotâmia, a parte da Babilônia, que é a parte mais norte e, digamos assim, nordeste, foi dominada por ele. Ou seja, ele tinha estratégias militares que praticamente não foram mais imitadas de tão inéditas que eram. Isso com 20 anos, com 21, com 22, com 25. Ele chegou a vencer batalhas com um número infinitamente menor de soldados. Por exemplo, quando ele venceu os persas, que era o império então, ele tinha um número infinitamente menor de soldados, mas tinha muitas estratégias, era extremamente inteligente e ele mesmo um guerreiro de primeiro nível. Esse era Alexandre. Alexandre foi casado. Ele foi casado 3 vezes. E ele foi casado, inclusive, olha só, ele tinha algumas características. Ele era cruel com alguns inimigos, mas ele era muito benevolente com pessoas que concordavam com ele. Se rendessem a ele, ele se dava como benevolente. Mas se opusessem a ele, era extremamente cruel. Quando ele venceu os persas, ele acabou fazendo um acordo também, e ele casou com 2 princesas persas. Portanto, o que era normal era quem assumisse um reinado era eliminar as lideranças anteriores. Mas Alexandre tinha muita estratégia. Ele queria ganhar as pessoas pelas armas, mas também pelo coração. E ele foi vencendo, 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 e se tornou um nome absolutamente respeitado. E por que ele era tão assim ousado? Bem, o Alexandre ele foi criado num ambiente em que o pai dele instruiu a ele sobre os heróis gregos, principalmente Hércules, o herói Hércules. Então, o Alexandre, ele achava que era descendente de Hércules, portanto, um guerreiro invencível. E quando ele montava suas estratégias militares, ele levava isso em conta. E em muitos aspectos, o que ele achava acontecia, né? O pai dele ensinou que tudo o que pode ser pensado pode ser também realizado. E ele levou isso muito a sério. Ele conquistou batalhas com, por exemplo, um rei que se escondeu com parte da sua elite numa montanha de quase 1000 metros de altura. Imagina isso 300 anos antes de Cristo. Não tinha material, equipamento, não tinha nada. E ele fez uma estratégia militar mandando cerca de 300 homens subindo só à noite pelas montanhas para não serem notados. Durante o dia, eles se escondiam na fresta, ficavam o dia inteiro escondido nas frestas da montanha para voltar a subir na outra noite, e eles conseguiram chegar lá em cima. Dos 300, morreram apenas 30. 270 chegaram lá acima, mostraram uma bandeira branca, e o restante do exército começou a cercar, e acabaram os suprimentos, e eles venceram uma das últimas batalhas. Então, quando as pessoas sabiam dessas estratégias de Alexandre, ficava extremamente com medo, muita gente já entregava as armas. Agora, olha que coisa interessante, gente. Aos 33 anos de vida, Alexandre formou um império que ia do sudeste da Europa até a Índia. Isso geograficamente é absurdo. Considerado um lendário líder militar da antiguidade, difundiu a cultura helenística, que eu explico daqui a pouco esse termo, mas entendo aí por enquanto a cultura grega pelo mundo. Para manter a ordem e o poder, Alexandre III, que era como ele era chamado, foi duro, foi implacável com quem questionou seu direito e seguiu os planos do seu pai, o Filipe da Macedônia, enfrentando por 10 anos os persas, o império que ele venceu, e saindo vencedor.
Então, a ascensão desse homem historicamente extraordinário. Ele vence o Império dos Persas e põe fim ao império mais longevo do mundo de 200 anos. Ele conquista o mundo da sua época em apenas 13 anos. Ele é um general e um rei invicto. Esse homem nunca perdeu uma batalha sequer. Uma mente estratégica. Ele foi educado por ninguém mais, ninguém menos que o grande filósofo grego Aristóteles. Foi educado por Aristóteles. E ele é um grande entusiasta da cultura do seu povo, os gregos. A cultura do povo grego é chamada de helenismo. E ele espalha a língua, a cultura, a poesia, ele constrói uma das maiores bibliotecas do mundo, a Biblioteca de Alexandria, no Egito. É um cara com uma mente de fato extraordinária. Ele funda, então, uma capital comercial, cultural no Egito, chamada de Alexandria, que passa a ser a capital do império dele. A gente sabe que hoje a capital do Egito é Cairo, mas Alexandria teve um papel absolutamente importante. E por que ele é importante? Por vários motivos, porque é no império, é sobre o império de Alexandre que os judeus estão vivendo na Judéia, e a Judéia é uma colônia do Império Grego. Primeiro do Império Persa, pós-exílio, depois do Império Grego. E só um pouco antes da época de Jesus vai se tornar uma colônia do Império Romano. Então, 3 impérios estão acontecendo aí no judaísmo do segundo tempo: os persas, os gregos e depois os romanos. Vamos adiante. Então, vamos lá. Como é que acontece a queda de Alexandre, esse general e rei extraordinário? Ele morre em 323, sem deixar nenhum herdeiro, e aqui dizem os estudiosos, a maior falha de Alexandre. Ele teve 3 mulheres, mas ele não se importava muito com as mulheres, por assim dizer. Ele teve um filho até, mas esse filho, assim que ele foi morto, também foi assassinado, então ele não deixa herdeiros. E aí, como ele morre de um modo meio súbito, meio rápido, o império dele é dividido e é comandado, então, por 4 dos seus maiores generais. O que era o espólio do Alexandre, agora é de 4 generais. Quem são esses generais? O Seleuco, que vai dar, depois vai abrir uma dinastia, ou seja, uma sucessão de imperadores e reis chamada Seleucidas, que é muito importante para os judeus. Guarda esse nome aí, Seleucidas. O Lisímaco, que depois vai ser vencido. O Ptolomeu, que vai ser outro herdeiro de Alexandre e vai governar a partir do Egito, outro nome importante, mas depois vai ser vencido também pelo Seleuco. E Cassandro, que também é vencido. Então, desses 4, 2 são importantes, o Seleuco e o Ptolomeu, e depois o Seleuco é o que vai durar até praticamente o Império Romano, ok? Como eu disse, os ptolomaicos, ou seja, a descendência de Ptolomeu, esse general de Alexandre, vai ser muito influente lá a partir do Egito. Olha só que interessante. Quando vocês conhecem a história de Cleópatra do Egito, Cleópatra do Egito era parente desse Ptolomeu aqui, olha. Olha como a história vai se juntando à própria teologia. E depois é da dinastia desse Seleuco, aí, ou dos Seleucidas, que vai surgir um homem que é muito importante na história de Israel, que é um rei extremamente cruel dessa linhagem, chamada Antíoco IV Epifânio. Um dos mais cruéis monarcas da humanidade, e especialmente contra os judeus. A gente vai retomar daqui a pouco a história dele. Vamos adiante. Por que é muito importante, e você deve estar se perguntando assim, por que o Manu está dando tanta importância, explicando tanto sobre a vida desse Alexandre o Grande, esse general e imperador?
A vida dele por si só já é extremamente interessante. A vida dele impactou os judeus de uma forma única. Mas mais do que isso, o Império de Alexandre, as suas decisões, as suas conquistas e o que ele empreendeu no mundo vai ter consequências até o dia de hoje, quanto mais a época de Jesus. Primeiro lugar, Alexandre, à medida que ia expandindo o seu império, ele ia criando novas rotas comerciais que vai dinamizar o comércio no mundo, portanto é importante, mas vai preparar o caminho para o império seguinte, que é o dos romanos, que vai ligar estradas pela Europa e pela Ásia, e até pela África. E por que isso é importante? Porque o evangelho precisaria depois ser espalhado pelo mundo. Olha só o que está acontecendo na história. Segundo, ele era um entusiasta da cultura do seu povo, da cultura grega. As pessoas se inspiravam nele na prática quando estudavam heróis e deuses como Zeus ou como Hércules da cultura grega, viam Alexandre digamos assim, a encarnação desses mitos. E a cultura grega chega até nós hoje. Aliás, os filmes que passam em Hollywood, grande parte, tem a ver com a mitologia grega. Mas não só a mitologia, a filosofia também. Quando nós estamos falando em Sócrates, nós estamos falando de Pitágoras, quando estamos falando de Platão, de Aristóteles, de Tales de Mileto, estamos falando da filosofia grega. E ele espalhou isso pelo mundo, Alexandre. Em quarto lugar, e aí toca os judeus e toca os cristãos. A língua grega se tornou uma língua, um idioma internacional a partir das conquistas de Alexandre. Isso foi muito importante porque a profecia ou a Bíblia hebraica, que continha a lei, os salmos e os profetas, só estava escrito no idioma hebraico, que era pouco conhecido. Com o espalhamento da língua grega no mundo pelas conquistas de Alexandre, o que era hebraico foi vertido para o grego. O grego, a partir de Alexandre, se tornou uma espécie de inglês para o mundo da época. Era como você pegasse uma versão, sei lá, de uma língua quase que de uma tribo indígena e passasse tudo aquilo para o inglês e distribuísse para o mundo. Isso era pegar o hebraico e verter para o grego. Olha como essa consequência foi importante. Importante também porque o mundo de então, ou a partir de então, passou a chamar os gregos ou a cultura grega e depois os romanos como antiguidade clássica. Até hoje, ler os clássicos é ler os gregos e romanos. A Odisseia de Homero é clássico. Platão é clássico, Sócrates é clássico, Aristóteles é clássico, né? Então, a consequência direta no mundo após Alexandre é que o mundo foi preparado para quê? Para a chegada do descendente de Abraão e do descendente de Davi. E para a história dele, ou a boa notícia dele, ou o evangelho dele, se espalhar para o mundo. E para se espalhar para o mundo, precisava ter um idioma internacional. Para se espalhar pelo mundo, teria que ter estradas e rotas comerciais para se espalhar. É o Deus soberano agindo na história através de homens na história. Quando a gente fala assim, quem são os servos de Deus na história? A gente pensa nos profetas corretamente, nos sacerdotes corretamente, a gente pensa nos apóstolos corretamente, mas não foram só eles. A gente vai pensar em homens como Alexandre, inclusive homens cruéis às vezes, que mesmo no meio da sua crueldade, não estão deixando de cumprir propósitos que o próprio Deus suscita no meio de tudo isso. O Deus que faz o mal ser transformado em bem. Vamos adiante. Então, aqui, olha, para a gente não perder a nossa linha cronológica, a linha do tempo, Malaquias é o último dos profetas, e segue-se, então, 400 anos de silêncio profético. Como eu disse para vocês, Malaquias profetizou cerca de 400 anos antes de Cristo. Depois dele,
A religião declinou em Israel, os sacerdotes se corromperam, o povo se corrompeu, a adoração foi corrompida, Israel entrou ladeira abaixo, espiritual e moralmente. E aí o que acontece? Um império vence o outro. O império dos gregos vence o império dos persas. E no meio dessa mudança de cultura e língua, que passa a ser o grego a língua oficial, começam a surgir escritos. Escritos que não são aqueles escritos originais da Bíblia hebraica, mas que são respeitados por alguns judeus. São respeitados, mas não são canônicos. E eles vão entrar, e isso é importante, na junção de uma Bíblia chamada Septuaginta, que é a primeira Bíblia vertida da língua hebraica, a língua dos judeus, dos hebreus, para a língua dos gregos, mas a língua corrente do mundo. Isso é muito importante o que está acontecendo aí, mais ou menos no ano 300. No ano 333, os persas perdem para os gregos. Depois, no ano 323, morre esse fabuloso militar chamado Alexandre. E aí, olha só, no ano 280 até 200, portanto, aí durante 80 anos aproximadamente, toda a escritura que está em hebraico e um pouco aramaico está sendo vertido para o grego. Todo o Antigo Testamento que nós conhecemos hoje e mais alguns livros que entraram, que são chamados livros apócrifos. Olha como a história vai se juntar aí à teologia. No ano 200 a.C., começa a ser construído a grande muralha da China, que está aí até hoje. Olha só que impressionante. Ele é anterior ao nascimento de Jesus. Ano 167 antes de Cristo, acontece a chamada revolta dos Macabeus. Macabeus era uma família de sacerdotes judeus que se revolta contra o imperador Antíoco. Esse imperador grego, na verdade ele era sírio, mas ele governava para os gregos, e ele profana o templo, ele entra em conflito e há uma guerra. Daqui a pouco nós vamos ver essa guerra. Em 165, os Macabeus, essa família de sacerdotes, eles purificam de novo o templo, é aquele templo lá de Zorobabel, e restaura de novo o sacrifício, a cerimônia, e aparece um personagem importante chamado Judas Macabeu, que é um sacerdote que vira também um guerreiro. Nós vamos retomar também a história dele. Só que esses sacerdotes que depois se tornam reis, judeus, que vencem esse grego Antíoco, eles agora começam a liderar os judeus, agora é judeu liderando judeu. Não é mais persa liderando judeu, nem grego. Agora é judeu. Aí você vai falar, ah, que maravilha, então resolveu o problema dos judeus. Não resolveu. Eles se corromperam do mesmo jeito. Eles praticaram injustiça do mesmo jeito. E aí passaram 100 anos, uma sucessão da família dos Macabeus, até que eles começaram a brigar tanto que chamaram a atenção de Roma, que estava em ascensão. E eles pediram ajuda de um general romano chamado Pompeu. O Pompeu falou assim, eu não vou não, vocês que se matam aí. Tinha 2 irmãos brigando lá, para ver quem é que ia liderar os judeus. Mas eles insistiram, não, vem aqui para você pôr ordem na casa. Depois de tanto insistir, ele falou, eu vou. Mas quando eu vou, serei eu o imperador. E ele vem assim mesmo. Ele mata um dos irmãos, tira o título de rei do outro e fala, agora isso aqui é uma província romana e todos vocês estão sob o jugo dos romanos. Olha o que acontece. 63 antes de Cristo. Está se aproximando o tempo da encarnação do verbo. Em 63 também acontece um fato histórico da maior importância, eu não vou gastar muito tempo aqui, mas procurem saber, o assassinato de Júlio César. Júlio César é considerado o primeiro imperador do Império Romano, embora ele não foi exatamente um imperador, mas ele foi o que aglutinou Roma, que era espalhado sob comandos de generais.
Em 37, aqui um fato importante, há 37 anos antes do nascimento de Cristo, surge um personagem chamado Herodes, o Grande, que você já ouviu bastante dos evangelhos. E ele tem um papel importantíssimo, tanto na história secular quanto na história bíblica, porque ele será o rei da Palestina, o governante da Palestina, como autorizado pelos romanos na época que Jesus nasce. Inclusive, é ele que vai tentar matar Jesus, quando criança, que vai dar aquela ordem. E no ano 20, agora 20 anos apenas antes do nascimento de Jesus, é início da reconstrução do templo em Jerusalém da ordem de Herodes. Olha só, é agora que aquele templo simples de Zorobabel vai ganhar ampliação e vai ganhar, assim, uma glória arquitetônica que vai ser a glória do mundo antigo. E que só vai ser destruído no ano 70 depois de Jesus. Portanto, 90 anos depois. Olha como o mundo está sendo preparado para a chegada da criança, do Messias, do descendente de Abraão, do descendente de Davi. Vamos adiante. Então, aqui, olha, só retomando aqui um pouquinho, por que Alexandre o Grande é tão importante a gente explicar quando está explicando esse período interbíblico, ou seja, o período do silêncio profético? Porque as vitórias de Alexandre e a expansão expandiram o grego para o mundo. E as escrituras judaicas, que estavam apenas no idioma hebraico, que era muito pouco conhecido, agora é traduzido para o idioma que é espalhado pelo mundo. E aí acontece, então, a primeira formação de uma Bíblia no grego, é só o Antigo Testamento, e ela é chamada de Septuaginta. Septuaginta porque a tradição diz que ela foi feita ou traduzida por 72 sábios e levou 72 dias. Não se sabe se isso é verdade, mas o fato é que o nome ficou Septuaginta de 70, ok? Então, por volta do ano 250 a.C., já se tinha uma Bíblia no idioma grego que era conhecido pelo mundo educado da época. E por que ela é importante? Porque é provavelmente essa Bíblia que Jesus leu. É provavelmente essa Bíblia que foi mais usada pelos apóstolos Paulo, Pedro, João. A Bíblia vertida para o grego. Porque já na época dos apóstolos, o próprio hebraico já estava muito em desuso. O mais corrente era a fala grega. Então, olhando agora esses 4 coluninhas coloridas aí de baixo, ó, acompanhem comigo. Ó. O Antigo Testamento, o original todo em hebraico, algumas pequenas partes em aramaico. Quando é que ele começou a ser escrito? Desde Moisés, lá 1500 antes de Cristo. E quando ele terminou? Terminou na época de Malaquias, 400 anos antes de Cristo. Então, nós temos aí um período enorme de 1.100 anos, aproximadamente, que se tem a escritura sendo formada só no hebraico. Só no hebraico. Aí, quando Alexandre espalha o grego pelo mundo, nós vamos ter, então, uma escritura vertida do hebraico para uma língua extremamente popular, que é o grego, a chamada Septuaginta. Então, entre 250 e entre 100 a.C., foi completada toda essa tradução dessa obra. E depois? Depois, olha, na época do nascimento de Jesus, na época da morte de Jesus, na época da conversão de Paulo, das pregações de Pedro no Pentecoste, a Bíblia que eles tinham era a Septuaginta. A Bíblia na versão grega. E é o nosso Antigo Testamento. Não tinha Novo Testamento. Vamos lembrar, época de Paulo não havia Novo Testamento. Época de Pedro não havia. A Bíblia deles era o Antigo Testamento. Inclusive, a Bíblia de Jesus era o Antigo Testamento. Muito provavelmente em grego, a Septuaginta. Quando começam a ser escritos os primeiros
as primeiras cartas do Novo Testamento? No ano 40, veja, Jesus morre, é crucificado, ressuscita por volta do ano 33. É no ano 40, e alguns estudiosos que dizem que é depois do ano 50, que começa a ser escrito os primeiros escritos do Novo Testamento. Os primeiros. E aqui uma informação que eu já dei nos cursos anteriores, mas tem gente nova aqui, e é rotativo. As primeiras, ou os primeiros escritos do Novo Testamento não foram os evangelhos, foram as cartas de Paulo. Paulo escreveu antes que Mateus. Paulo escreveu antes que Lucas. Paulo escreveu antes que Marcos. Provavelmente, os primeiros escritos do Novo Testamento foram Tessalonicenses e Gálatas. Depois que vieram os evangelhos. Eu sei que alguns de vocês estão com um nó na cabeça agora, mas já foi assunto de módulos anteriores. E aí você perguntaria assim, bem, então, quando é que terminou? Termina com o último escrito de João, o Apocalipse, por volta do ano 97 do primeiro século. Então, todo o Novo Testamento foi escrito aí em menos de 60 anos, talvez 50 anos, ok? Só que a Bíblia não era organizada como nós temos hoje. Não era organizada como nós temos hoje. E aí, depois do ano 400, quando veja que a igreja fica sem uma Bíblia organizada, quase 300 anos, gente. Até o ano 97, ela tem cartas que circulam. Do ano 100 ao ano 200, não tinha Bíblia. Do ano 200 ao ano 300, não tinha Bíblia. Do ano 300 ao 400, também não tinha Bíblia. É no ano 400 que a igreja vai organizar o cânone com o Antigo e Novo Testamento, e aí surge, então, uma versão em latim, a língua do Império Romano, chamada Vulgata, feita por um teólogo chamado Jerônimo. Por que eu estou citando isso? Por causa da importância de Alexandre o Grande, a expansão da cultura grega, a expansão do grego, e como as escrituras chegam até nós nos dias de hoje. Então, as escrituras vêm do hebraico, passa pelo grego, passa pelo latim, forma línguas latinas como francês, espanhol, português, e chega até nós. Olha a importância desse homem chamado Alexandre e como Deus soberanamente usa a vida de cada um na história para que os seus propósitos vão adiante. Vamos mais um pouquinho adiante. Vamos lá? Muito bem. Aqui falando um pouco desse Epifânio, faz o seguinte, não vou falar do Epifânio hoje não, deixa para a próxima aula, porque ele vai ser muito importante para a gente entender como há o rompimento dos judeus com a potência estrangeira que está sobre ele, que são os gregos. E esse é um assunto que vai ter muito impacto na vida dos judeus e impacto na nossa vida. Então, eu vou deixar para começar na próxima aula. A gente começa a partir aí da história de Antíoco Epifânio. Gente, olha como esse cara, ele tinha, digamos, uma autoestima enorme. Epifânio quer dizer Deus aparecendo em forma humana. E ele chamou a si mesmo de Epifânio. Sabe o que significa isso? Eu sou Deus em carne e osso. Era modesto ele, né? Bem modesto. Mas a gente vai conhecer a história dele ou aprofundar a história dele na próxima aula. A gente conclui aqui a exposição da aula de número 9. Estamos buscando compreender o período interbíblico, o período do silêncio profético, e nós caminhamos aqui até a chegada agora das conquistas de Alexandre, e vamos começar na próxima aula a ver como os macabeus, um grupo de judeus, uma família de sacerdotes, se revolta, vence a potência estrangeira dos gregos e passa, então, a ter um governo dos judeus, que dura 100 anos, mas que também entra em desgraça depois, antes de vir o Império Romano. Mas esse é assunto para a próxima aula. Concluímos aqui a exposição da aula número 9.
Naldo, contigo, então. E vamos lá, dúvidas, questionamentos, observações, testemunhos. Perfeito, maravilha. Maravilha, pessoal. Vamos lá. Já tem uma pergunta aqui que o Danilo fez durante a explanação, que é o seguinte: Ciro é um imperador persa que autoriza a construção do segundo templo, certo? Isto, é isso mesmo. Beleza. E o Tá, vamos Euler, lembrar aqui, ó. Vamos lembrar aqui. A primeira parte do exílio das 10 tribos acontece no século 8 a.C., o ano 722. Os assírios, que era a potência, vêm na parte norte de Israel, vence todo mundo lá das 10 tribos, leva uma parte, mistura a gente. É de lá que vai nascer depois os samaritanos, mas isso é um outro assunto, da mistura de raças. E é por isso que os judeus não gostavam dos samaritanos. É por esse motivo. Aí, depois de 120 anos, as duas tribos de baixo são invadidas pelos babilônicos. Os babilônicos já tinham vencido os assírios. Ó, mudou o império. E eles vão para o exílio. Enquanto eles estão no exílio, outra potência estrangeira, os persas, vence os babilônicos. É aí, essa nova administração, através do rei Ciro, que ele é mais benevolente, ele autoriza Zorobabel e depois Neemias a começar a retornar do cativeiro. Ou seja, a Judéia continuaria sendo uma colônia dos persas, mas eles poderiam voltar para sua terra. Então é Ciro, que é dito lá em Isaías, Deus falando na boca do profeta, dizendo assim: chamei Ciro, o meu ungido. Isso dá um nó na cabeça da gente, que Ciro era uma peste, o cara, era um daqueles reis cruéis. Mas é ele que Deus chama para emitir um decreto e para liberar os judeus para voltarem para Jerusalém. É isso aí. muito bom. O Euler diz o seguinte: a morte de Alexandre o Grande está cercado de muitas controvérsias e suspeitas até hoje. É isso mesmo. Ninguém sabe ao certo porque ele morreu de forma repentina. Ele teve uma febre, um febrão. Em cerca de 12 dias ele estava morto. O invencível Alexandre, que nenhum rei conseguiu matá-lo, nenhum império, nenhum inimigo, morreu com uma febre alta. E aí se especula, parece que foi uma malária, porque ele entrou numa região meio pantanosa, próximo da Índia, onde é hoje o Afeganistão e outros lugares lá, e provavelmente ele contraiu. Teve gente que também disse que ele teve pancreatite ou coisas desse tipo. O fato é que essa febre evoluiu e ele morreu muito rápido. Agora, outra coisa, Alexandre o Grande era bissexual. A vida sexual dele também é muito controversa, porque, embora ele tivesse 3 esposas, ele tinha também um amante homem, que era um dos seus generais. E quando esse homem morreu numa guerra, ele fez praticamente um funeral de rei para ele. E ficou assim, dizem os historiadores, que foi a única vez que ele ficou dias ou até semanas sem fazer guerra, deprimido pela morte do seu general e do seu amante também. Então, tinha essas questões aí que envolviam a vida de Alexandre. Ok. Isso aí, pessoal. Podem formular perguntas. O Danilo agradece aqui no chat. Perguntas, algum comentário a ser feito, algum testemunho também, que já iniciamos aqui um testemunho também, do Mano Ney, que nos presenteou aqui com testemunho. Maravilha. Mano, vou fazer uma pergunta. Se você já explicou, me perdoa, porque eu me perdi aqui. Me perdi aqui em casa. Vamos lá, não tem problema não. Pode perguntar, César. A importância da gente saber como que foi construído o novo templo. Ok, vamos lá. Então, olha só, o primeiro templo construído por Salomão
mas preparado todo por Davi. Davi prepara tudo, até os materiais. Mas quem constrói, porque Deus não deixou Davi construir, porque ele queria um templo construído por mãos não violentas e sangrentas. E Davi, para unir Israel, teve que guerrear o tempo inteiro. Então, esse templo dura 370 anos, aproximadamente. E ele é destruído pelos babilônios no ano 586. É destruído. E eles são, os judeus são levados para a Babilônia. Mas quando passam cerca de 40 anos, aproximadamente, um pouquinho mais, os babilônios são vencidos pelos persas. São vencidos. Os babilônicos escravizaram os judeus e ponto final. Os persas tinham uma política um pouco diferente. Eles diziam assim, você vai ser meu escravo, mas você pode voltar para sua terra, vocês vão pagar imposto e tudo mais, mas pode voltar para sua terra. É isso que Ciro faz, ele emite um decreto e grupos de judeus começam a voltar. Mas é um grupo pequeno em relação aos que foram levados. A primeira leva é esse príncipe da tribo de Judá, chamado Zorobabel. Ele começa a levar um grupo e eles começam a construir o templo em Jerusalém. Tem um monte de dificuldade. O templo começa a ser construído em 538, mais ou menos, só fica pronto em 515. Então, leva o maior tempo por causa de financeira, problema de inimigos atacando. E esse templo, então, é um templo mais simples, bem mais simples. É quando Ageu está profetizando, por exemplo. Ageu está profetizando nessa época, quando o povo está meio desanimado para construir, não está conseguindo terminar, e Ageu diz, olha, construam, a glória da segunda casa será maior que a primeira. O que eu acho engraçado é que os irmãos que não estudam, digamos assim, adequadamente a história e a teologia da igreja, eles ficam usando isso para inauguração de templo evangélico, né? Vocês já viram isso, lança a pedra fundamental, muda de prédio, e lê-se muito isso, a glória da segunda casa será maior que a primeira. É claro que pode ser usada assim, com muito cuidado, com uma figura de linguagem, mas isso tem a ver com o templo de Israel. O templo de Israel. Né? Ageu consolando os judeus, porque eles viram aquele templo bem simplesinho, e o templo anterior era um deslumbre. Ele está falando, Deus vai fazer com que a glória desse segundo... E se cumpre, porque depois Deus vai usar Herodes, um outro rei cruel, mas amando de Deus, e vai fazer daquele templo simples um espetáculo, que é o templo na época de Jesus. Então, quem constrói o templo é Zorobabel com as suas equipes, depois vem Neemias e constrói o muro que cerca o templo, e vem Esdras e restaura a adoração correta conforme a lei de Moisés. Esses três homens, e quem está profetizando, encorajando, Ageu e Zacarias. É assim que é construído o segundo templo, ok? Tá, mano, mas aí o terceiro templo, e depois foi reformado esse segundo templo aí. Isto. Aí você foi reformado pegou... só em 20 anos antes de Jesus. Portanto, ele demorou mais de quase 500 anos. Isso. Até aí tudo bem. Até aí eu entendi. Aí você pegou, falou da primeira porta, da segunda, do pátio dos gentios. Certo. Eu quero saber a importância da gente saber tudo isso daí. A importância. Legal essa pergunta, certo? Tá, tudo que eu estou falando dessas divisões, eu estou falando do primeiro templo, ok? Do primeiro templo construído por Salomão. Por que é que Deus... a gente precisa retomar aos primeiros livros da Bíblia para entender a importância do templo e as suas divisões. E por que é importante para nós hoje. Porque a Bíblia vai nos informar, no Antigo Testamento, que Deus revela a Moisés uma réplica do que há no céu. Ah, tá. Agora saiu aqui. Ok? Então, o que Moisés está traduzindo historicamente uma construção, primeiro com o tabernáculo e depois com o templo, a santidade de Deus, ou seja,
um Deus que é tão santo, tão perfeito, moralmente e espiritualmente, que até lá nos céus não são todos os anjos que assistem diretamente a Deus. Tem grupos. Imagine, então, seres humanos caídos e limitados. Então, para espelhar essa diferença de ser entre Deus e seres humanos caídos, é que existe o templo. Então, Deus vai colocando assim, digamos, a importância histórica. Primeiro, a revelação é primeiro para os judeus. Então, os gentios nem entram. Eles nem receberam revelação ainda. Vão receber depois. E depois, como era a cultura judaica? A cultura judaica era o homem. Então, as mulheres ficavam numa parte. Depois vinha o homem judaico. Mas entre os homens judaicos, quem eram cerimonialmente mais puros e santos eram os sacerdotes. Portanto, ele estava numa outra divisão. Mas entre os sacerdotes, tinha os turnos daqueles que praticavam os sacrifícios em Israel. Portanto, eles já estavam dentro do santuário, do lugar santo. E depois? Depois só entrava um, que é o sumo sacerdote, uma vez por ano, para sacrificar a Deus pelo povo. Mas antes disso, ele tinha que sacrificar por ele mesmo, porque se ele entrasse impuro lá, ele era morto. Tudo isso é uma representação da santidade de Deus e da pecaminosidade humana. Deus estava querendo revelar esse aspecto para Israel e depois para o mundo. E que em Jesus cai todas essas divisões, por causa do sacrifício de Cristo. Por isso que é importante entender o templo. Ah, entendi. Tá vendo aí, mulherada? Vocês vão pro céu, não. Obrigado, mano. Deus abençoe. Valeu. Coitada das mulheres. Oh, glória a Deus, Deus. Pois é. Então, aqui, ó, só para a gente concluir aqui, podemos dizer, então, que foram... O Euler, né, tá perguntando aqui. Podemos dizer, então, que foram os gregos que difundiram a Bíblia no Antigo Testamento pelo mundo, na versão do Antigo Testamento? Não exatamente, Euler. Deus utilizou a língua grega como uma circunstância histórica por causa de Alexandre e as suas conquistas. Mas, assim, eles não tinham esse objetivo. Os gregos nunca tiveram esse objetivo. Deus se utilizou desse aspecto histórico para espalhar as escrituras do Antigo Testamento no mundo conhecido. Mas não era o objetivo, o propósito dos gregos, não. Tá bom? Perfeito, perfeito. Você utilizou a linguagem grega, que era uma linguagem internacional, né? Um modo de... Exatamente. E as rotas comerciais também, Naldo. Porque o mundo antigo não era conectado como ficou depois de Alexandre. Era muito difícil se transportar de uma cidade para outra. Após Alexandre e depois com os romanos, o mundo ficou cheio de estradas. E aí tanto a língua grega quanto as estradas ajudaram muito a proliferação da mensagem do Evangelho, por Pedro, por Paulo e por todos os apóstolos e depois os que vieram depois deles. Maravilha, maravilha. Tem mais perguntas aí, pessoal? O Euler agradece aqui. Sim, entendi, muito obrigado. Deus usou esse meio para divulgar a palavra. Exatamente isso, Euler. É esse o ponto. É este o ponto. Perfeito. Então, nós estamos, enquanto alguém aí pode se pronunciar, estou lembrando aqui, nós estamos estudando agora o judaísmo do Segundo Templo, ou seja, o judaísmo após a construção do Segundo Templo. O Segundo Templo é construído em 515 a.C. Aí a gente está estudando a história de Zorobabel, a história de Esdras e Neemias, a profecia de Ageu e de Zacarias, e depois passam 70 anos a profecia de Malaquias, que é a última do grupo de profecias, que começa lá em Oséias e Isaías, lá atrás, ok? Então é isso que aí nós demos um salto no tempo, a partir de Malaquias, há então um decréscimo espiritual, um declínio espiritual. E esse declínio, no meio desse declínio, vai acontecer a mudança, um império vence o outro. Os gregos vencem os persas. Então tem a ascensão de Alexandre
e aí foi até onde a gente chegou hoje. Depois ele morre e 4 dos seus generais assumem o seu espólio. 2 dos generais vencem os outros e depois um vence esse outro. Então, a dinastia dos Seleucidas, que é do Seleuco, vai ser a dinastia que vai durar até a chegada do Império Romano. Então, os gregos vão ter essa linhagem a partir dos Seleucidas. E um desses reis da dinastia Seleucida, que é o Antíoco Epifânio, que vai ser historicamente importante, mas esse é assunto da próxima aula. Tá bom? Ok, Danilo, acho que quer falar aí, pode falar, Danilo. Beleza, obrigado, Naldo. Tá me ouvindo? Sim, Estamos sim. ouvindo, Danilo, pode falar. Fala, mestre, boa noite. Boa noite. Mas por que que a primeira vez que o segundo templo foi construído, por que que ele não ficou tão bonito? Por vários motivos. Primeiro, que eles não tinham nem a cidade construída. Jerusalém continuava sendo uma cidade meio fantasma. As muralhas estavam destruídas. Eles eram, vamos lembrar, eles eram escravos, exilados. Eles não tinham recursos. Então, os recursos eram muito pequenos. Os recursos humanos, os recursos financeiros de capital. Vamos lembrar que quem dá um pouco de material, primeiro são os persas. Inclusive, quando Neemias vem, é autorizado pelo rei Artaxerxes, que é um rei persa também, que vem na descendência depois de Ciro e Dario, ele pede material, ele pede para conseguir levar madeira e tudo mais. Ou seja, é uma questão econômica mesmo, né? Eles não têm dinheiro e não têm gente para construir. As duas coisas. Ah, perfeito. Não foi falta de capricho, então, né? Não, não. Foi falta de recursos mesmo. Beleza. Obrigado. Agora, olha que curioso. Quando eles começam a voltar para a Palestina, lá da Babilônia, eles poderiam pensar primeiro em construir a cidade, ou poderiam pensar em primeiro construir as muralhas da cidade, mas a primeira coisa que eles fizeram foi a reconstrução do templo. A percepção de que se não arrumassem o comportamento dele com Deus Israel, o resto não seguiria. Fazem o templo primeiro, fazem a muralha depois, e depois começam a reconstruir o resto. Perfeito. Obrigado. E nada. Isso Mais traz- alguma? Isso é bom aproveitar essa questão aí que você falou, mano, da priorização das coisas, né? Exatamente. Isso traz para o dia de hoje para a gente priorizar as coisas de Deus, né? Não deixar para segundo plano e sempre colocar Deus na frente dos planos e não depois correr atrás de Deus. Uma das coisas mais tristes que um pastor ouve, e eu de vez em quando ouço, é quando uma pessoa se afasta do próprio Deus, tenta levar a vida do seu jeito, se arrebenta todo, porque não ouve a voz de Deus, aí diz assim: pastor, eu estou tentando aqui resolver as minhas coisas, eu vou resolver mais algumas coisas aqui, depois eu volto. Não existe, Nossa, Deus. não existe isso. Não mesmo. Esse Sim. é o pior engano do ser humano. Primeiro você volta para Deus, e em Deus você vai reconstruindo a vida. Tanto é que os judeus começaram pelo templo, o local de encontro com Deus. É a partir daí que a vida vai ganhando significado novamente e reconstrução novamente. Exatamente. Berê, queria falar, Berê? Não. Estava achando interessante mesmo. Deixa eu só perguntar uma coisa, Manu. Aquela menina que foi capturada, que foi levada para casa de Naamã, era desse tempo? Mas Ela era desse... na verdade, é um tempo bem anterior. É um tempo tá. é o tempo anterior, inclusive, a Isaías. É um tempo antes do exílio. Nós estamos, então, por exemplo, depois de Davi, aí vem Salomão. Depois de Salomão, Sim. o reino de Israel é dividido em dois, o reino do norte e o reino do sul. Um pouquinho depois do começo desses reis descendentes de Salomão, começa a surgir os profetas. Surge primeiro Elias e depois surge Eliseu. Então, nós estamos no ano mais ou menos 800 a.C., quando surge essa menina
que vai ser essa voz aí de procurar o profeta Eliseu, tá bom? Então é bem antes do entendi. exílio isso, Uhum, tá ok? entendi. Perfeito, mano. Eu acho que aqui a gente encerra, né? 10 para as 10 já. A gente ainda vai ter uma Estamos reunião com horário. depois aí ainda. É verdade. Então vamos lá, Naldo. Se você puder, a gente para a gravação da 9ª aula e retornamos para a 10ª aula na quinta-feira que vem. Maravilha.